Nos campos gelados de Stalingrado, milhares de soldados alemães encontraram seu fim na batalha mais brutal da história. As baixas eram massivas, mas a dificuldade de enterrar os mortos era ainda maior. O solo congelado, com temperaturas que atingiam 40 graus abaixo de zero, tornou quase impossível cavar sepulturas adequadas. Muitos desses corpos foram saqueados pelos soldados do Exército Vermelho, que procuravam documentos e objetos de valor antes de incinerá-los em grandes fossas e cobri-los com terra. A falta de tempo, recursos e humanidade deixou milhares de famílias alemãs sem saber o destino final de seus entes queridos. Alguns foram marcados com cruzes feitas de destroços ou com capacetes alemães colocados nas pedras. Outros levavam símbolos do exército nazista, como a suástica ou a cruz de ferro, o que indicava que nos primeiros dias da batalha havia mais tempo e recursos para dar-lhes um enterro adequado. Stalingrado, a fossa comum dos soldados alemães. A Batalha de Stalingrado é reconhecida como uma das mais ferozes e brutais na história militar e, sem dúvida, marcou um ponto de inflexão na Segunda Guerra Mundial. A cidade foi reduzida a cinzas pelo implacável cerco alemão, enquanto os soviéticos resistiam a cada rua e cada casa, numa luta em que os metros eram medidos em cadáveres e não em passos. O inverno russo, implacável e gelado, congelou tanto a terra quanto as esperanças dos soldados alemães, cercados pelo contra-ataque soviético. Os mortos se acumulavam sem parar. Mais de 1 milhão de soldados e civis perderam a vida nesta campanha sangrenta, e as baixas do eixo atingiram números assustadores. As cifras mais altas sugerem que poderiam ser cerca de 1,5 milhão de homens. As condições eram tão desumanas que os corpos, rígidos e congelados, permaneciam como tétricos monumentos ao horror. O que aconteceu com esses cadáveres? Bem, vamos descobrir. Mas primeiro o contexto daquele massacre. Em agosto de 1942, antes do início dos acontecimentos, a Europa estava profundamente mergulhada na agitação da Segunda Guerra Mundial. Os confrontos entre as potências do eixo e os aliados tinham atingido uma intensidade sem precedentes, marcados pelas campanhas militares expansivas da Alemanha e pelas profundas transformações sociais e políticas na União Soviética. Desde junho de 1941, com o lançamento da Operação Barbarossa, o avanço alemão colocou o exército soviético numa posição crítica. Sob a liderança de Iosif Stalin, a União Soviética enfrentou a perda de vastos territórios na parte ocidental de seu território. Cidades-chave como Kiev e Smolensk caíram nas mãos das forças alemãs e a ameaça já pairava sobre Moscou. A falta de comandantes experientes complicava os esforços para deter o avanço nazista e gerava desconfiança dentro dos altos comandos militares. Ao mesmo tempo, a Alemanha de Hitler vivia o auge de sua expansão territorial. Para 1942, as forças do eixo conquistaram a França, os Países Baixos e extensas áreas do leste da Europa. Sua estratégia, baseada em movimentos rápidos e manobras de cerco, mostrou-se eficaz, mas ao se aproximar de Stalingrado, começou a revelar sinais de sobreextensão. No âmbito social, a União Soviética experimentava um grau extremo de mobilização para a guerra. Homens de todas as idades eram enviados para a frente, enquanto as mulheres ocupavam papéis tradicionalmente reservados para eles em fábricas, fazendas e postos administrativos. A propaganda soviética, projetada para unificar a população, destacava a resistência heróica contra o fascismo, ao mesmo tempo em que tentava apaziguar as tensões étnicas no heterogêneo território soviético. No entanto, os bombardeios, a escassez de alimentos e as condições invernais extremas castigavam os civis, que tinham que se adaptar a uma vida de privações constantes. Nos territórios ocupados pela Alemanha, o cenário era sombrio. A repressão nazista incluía execuções em massa, deportações e a implementação sistemática do Holocausto. Apesar do medo, surgiram movimentos de resistência, com operações clandestinas destinadas a dificultar o controle alemão. Em paralelo, a propaganda nazista buscava manter alta a moral entre seus cidadãos e soldados, promovendo a narrativa da supremacia racial e o destino inevitável da vitória. Dessa forma, Stalingrado se apresentava como um objetivo estratégico crucial para ambos os lados.
Para a Alemanha, sua captura significava assegurar o flanco sul e controlar o acesso ao petróleo do Cáucaso. Para a União Soviética, a defesa da cidade tornou-se um símbolo de resistência. A pressão em todos os frontes, tanto militares quanto sociais, configurava um cenário de extrema tensão que antecipava um dos confrontos mais decisivos da Segunda Guerra Mundial. A localização geográfica da cidade, situada às margens do rio Volga, conferia-lhe um enorme valor estratégico. Este rio servia como uma rota essencial para o transporte de tropas e suprimentos soviéticos. Além disso, a cidade oferecia um ponto de acesso direto aos campos petrolíferos do Cáucaso, que eram críticos para manter a máquina de guerra alemã em funcionamento. Para os nazistas, capturar o núcleo populacional não só prometia um avanço logístico, mas um golpe simbólico. A cidade levava o nome do líder soviético, tornando-a um emblema de resistência soviética, cuja queda poderia desmoralizar o inimigo e dar a Adolf Hitler uma vitória propagandística significativa. No verão de 1941, a Operação Barbarossa marcou o início da invasão alemã da União Soviética. Este avanço inicial foi rápido e devastador, com conquistas que deixaram o exército soviético cambaleando. No entanto, no final daquele mesmo ano, a ofensiva alemã começou a estagnar. A resistência feroz do Exército Vermelho, combinada com problemas logísticos e as severas condições invernais, frearam o ímpeto nazista. Para meados de 1942, Hitler buscava retomar sua ofensiva, centrando-se naquela cidade como parte de um plano mais amplo para enfraquecer as defesas soviéticas e garantir recursos vitais. Esse conflito foi também uma manifestação das profundas divisões ideológicas entre os lados. A Alemanha nazista, impulsionada pela ideologia de Hitler, via a União Soviética como o principal inimigo do nacionalsocialismo. A conquista do leste da Europa era essencial para alcançar o Lebensraum, ou espaço vital. Por outro lado, o regime soviético sob Stalin apresentou a luta como um confronto existencial contra o fascismo, completamente oposto ao comunismo. A confiança excessiva nas capacidades de suas tropas levou os líderes nazistas a cometer erros estratégicos significativos. Subestimaram tanto a capacidade de resistência soviética quanto os desafios logísticos inerentes à campanha. À medida que as linhas de suprimento alemãs se estendiam demais, o Exército Vermelho aproveitou a oportunidade para se reorganizar. Os soviéticos implementaram estratégias defensivas mais eficazes e mobilizaram seus vastos recursos humanos e materiais, preparando o terreno para a resistência em Stalingrado. A Batalha dos Ratos. Cada rua, uma armadilha, cada edifício, uma tumba. No dia 23 de agosto de 1942, ficou marcado como o início daquela batalha histórica. Nas primeiras horas daquela manhã, o céu sobre a cidade escureceu sob o rugido dos aviões da Luftwaffe. A operação aérea alemã desencadeou um bombardeio maciço que reduziu amplas áreas da cidade a escombros e cinzas. Durante aquele dia, estima-se que cerca de 5.000 civis morreram, presos no meio dos ataques que não distinguiam entre alvos militares e áreas residenciais. Enquanto as bombas continuavam a cair, as tropas do 6º Exército Alemão começaram seu avanço terrestre. Sua estratégia buscava consolidar uma posição estratégica às margens do rio Volga, essencial para controlar os acessos ao sul da União Soviética e os valiosos recursos petrolíferos do Cáucaso. A vanguarda alemã, equipada com artilharia pesada e tanques, avançou rapidamente pelos arredores da cidade, encontrando pouca resistência inicial devido à surpresa e ao impacto psicológico do bombardeio. Ao cair da tarde, os alemães haviam alcançado o rio, conseguindo estabelecer um ponto de apoio crucial em sua ofensiva. No entanto, ao se infiltrarem em Stalingrado, o panorama mudou drasticamente. Os soldados soviéticos, organizados em unidades de defesa urbana, começaram a responder com táticas projetadas para transformar cada rua e edifício em uma armadilha mortal. A cidade se transformou em um labirinto hostil para as forças alemãs, dando início ao que os próprios combatentes chamariam de Rattenkrieg, ou Guerra de Ratos. Este termo refletia a natureza brutal dos combates que se desenrolavam em porões, fábricas, telhados e ruínas.
Os combates corpo a corpo se intensificaram à medida que os alemães tentavam consolidar seu avanço. A resistência soviética, longe de se quebrar, utilizava o conhecimento do terreno para emboscar o inimigo e desgastar suas forças. Franco-atiradores, emboscadas e ataques surpresa tornaram-se táticas recorrentes, dificultando que os alemães mantivessem suas linhas de suprimento e controlassem as áreas capturadas. Enquanto isso, os civis que permaneciam na cidade enfrentavam uma luta paralela pela sobrevivência, presos entre os combates e as ruínas fumegantes. Em setembro, a luta atingiu um novo nível de intensidade. Desde os primeiros dias do mês, as tropas do 6º Exército Alemão, sob o comando do general Friedrich Paulus, continuaram seu avanço em direção ao coração da cidade. Entre o 1º e o 14º daquele mês, as divisões alemãs conseguiram penetrar profundamente em Stalingrado, enfrentando combates de rua de uma violência extrema. Um dos avanços mais significativos foi o da 71ª Divisão, que alcançou o centro da cidade e se aproximou do cais principal, uma localização estratégica para o suprimento soviético. O dia 15 de setembro marcou uma mudança na dinâmica do confronto. O Exército Vermelho, liderado pelo general Vassili Chuikov, recebeu reforços cruciais com a chegada da 13ª Divisão de Fuzileiros da Guarda. Esta unidade de elite foi enviada imediatamente aos pontos mais críticos da frente, onde, apesar de sofrer cerca de 30% de baixas em seu primeiro dia de combate, conseguiu conter o avanço alemão em várias áreas-chave da cidade. À medida que setembro avançava, entre o dia 14 e 26 de setembro, os combates se intensificaram ainda mais. Os bombardeios aéreos noturnos da Luftwaffe se tornaram uma constante, mantendo uma pressão incessante sobre as posições soviéticas. Por sua vez, os franco-atiradores soviéticos começaram a desempenhar um papel crucial, desestabilizando as linhas alemãs ao apontar especificamente para oficiais e semear o caos entre as tropas do 6º Exército. Nos últimos dias do mês, entre o dia 27 e 30 de setembro, Paulus lançou uma ofensiva massiva em uma tentativa desesperada de tomar Stalingrado antes da chegada do inverno. Este ataque se concentrou em pontos estratégicos como Mamaev Kurgan e as fábricas Barricada e Outubro Vermelho. Os combates nessas áreas foram extremamente sangrentos, com baixas estimadas em cerca de 2.500 soldados alemães e 6.000 soviéticos durante os primeiros dias da ofensiva. Durante todo o mês de setembro, as condições climáticas começaram a se deteriorar com a chegada do outono. As tropas de ambos os lados enfrentaram não apenas os horrores do combate, mas também a fome, o frio e as doenças. A falta de suprimentos tornou-se um desafio crítico, exacerbando as dificuldades para sustentar as operações militares em um cenário tão devastador. Nos primeiros dias de outubro, as forças alemãs encontravam-se em uma posição aparentemente vantajosa, tendo capturado mais de 90% da cidade. No entanto, cada avanço resultava em um custo elevado. O Exército Vermelho adotou uma estratégia de defesa tenaz e fragmentada, utilizando táticas urbanas que transformavam cada edifício e cada rua em uma trincheira. Esta abordagem desacelerou significativamente o avanço alemão. À medida que o mês de outubro avançava, os combates se tornaram ainda mais sangrentos. Entre os dias 11 e 20, os alemães tentaram consolidar suas posições, lançando ofensivas adicionais para eliminar os focos de resistência soviética. No entanto, a defesa soviética manteve-se sólida, apoiada por táticas de guerrilha e pela eficácia de seus franco-atiradores, que constantemente atacavam os oficiais alemães, minando o moral do 6º Exército. As forças soviéticas, embora debilitadas, receberam reforços e provisões suficientes para continuar resistindo. Os alemães, por outro lado, começaram a enfrentar dificuldades logísticas, com suprimentos cada vez mais escassos, devido aos constantes ataques soviéticos às linhas de suprimento. Novembro começou com uma resistência soviética ainda mais feroz. Desde o primeiro dia do mês, o Exército Vermelho reforçou sua defesa de Stalingrado, mantendo o controle de várias posições-chave. As celebrações do 7º aniversário da Revolução Russa no dia 7 de novembro serviram como um estímulo moral para as tropas soviéticas que redobraram seus esforços na defesa. Com tudo isso,
Os líderes soviéticos não se limitaram a resistir. Durante este mesmo período, começaram a preparar uma ofensiva que mudaria o curso da batalha e, por consequência, da Segunda Guerra Mundial. No dia 19 de novembro, as forças soviéticas lançaram a Operação Urano. Este ataque, cuidadosamente planejado, tinha como objetivo cercar e isolar o 6º Exército Alemão, aproveitando-se das fraquezas dos exércitos romenos e italianos que protegiam os flancos alemães. Em questão de dias, as forças soviéticas romperam as linhas inimigas em vários pontos, fechando um cerco ao redor da cidade. No dia 23, aproximadamente 330 mil soldados alemães ficaram presos em uma área de entre 40 e 60 quilômetros, enfrentando a iminência do implacável inverno sem possibilidade de escape. O impacto imediato da Operação Urano foi devastador para as forças alemãs. Isolados e sob constantes ataques, os soldados do 6º Exército começaram a experimentar um colapso moral. As tentativas alemãs de romper o cerco resultaram infrutíferas, enquanto as tropas soviéticas fortaleciam seu controle sobre o perímetro. O conflito se transformou de uma luta pelo controle da cidade para um cerco que marcava a progressiva derrota alemã. Dezembro não foi melhor para os alemães. Os suprimentos começaram a escassear e o moral entre os soldados estava em um ponto baixo. Durante os primeiros dias do mês, a estratégia do comando alemão se concentrou em resistir enquanto esperava uma operação de resgate que prometesse aliviar a pressão soviética. Essa esperança se materializou na forma da Operação Wintergewitter, lançada no dia 12 de dezembro. Essa operação foi uma tentativa desesperada de romper o cerco soviético. Liderada pelo marechal Erich von Manstein, a ofensiva começou com um notável sucesso inicial. As tropas alemãs avançaram rapidamente para o nordeste, surpreendendo as forças soviéticas e conseguindo penetrar até 60 quilômetros no primeiro dia. No entanto, à medida que o avanço progredia, as linhas soviéticas começaram a se reagrupar e apresentaram uma resistência cada vez mais feroz. Entre os dias 13 e 19, o avanço alemão parou quase completamente devido a uma série de contraofensivas soviéticas. No dia 16 de dezembro, os soviéticos lançaram a Operação Pequeno Saturno, um movimento estratégico projetado para atacar os flancos do grupo de exércitos Don, apoiados principalmente por tropas italianas. Esse ataque complicou ainda mais a posição alemã, forçando von Manstein a redirecionar recursos críticos para tentar conter a ameaça em seus flancos. Embora as tropas alemãs tenham mantido sua posição por alguns dias a mais, a pressão soviética foi demais. Finalmente, entre os dias 22 e 24 de dezembro, o alto comando alemão decidiu cancelar a operação. As forças envolvidas em Wintergewitter receberam ordens de recuar, deixando o 6º Exército Alemão preso na aglomeração urbana e sem esperanças de resgate. Com o Ano Novo, as condições para os soldados alemães em Stalingrado se tornaram desesperadoras. As temperaturas caíram para menos 30 graus Celsius, agravando a falta de alimentos, remédios e munições. À medida que os dias passavam, as forças alemãs, enfraquecidas pela fome e pelas doenças, se encontraram incapazes de montar uma resistência significativa. O Exército Vermelho aproveitou a situação para consolidar seu controle sobre a área circundante, reforçando o cerco e lançando ataques direcionados a posições estratégicas. O massacre continuava invariavelmente. Durante os dias 18 e 19 de janeiro, os soviéticos lançaram uma série de ofensivas decisivas. Essas ações finalmente esmagaram as últimas tentativas de resistência organizada por parte dos alemães. As forças soviéticas avançaram sistematicamente, reduzindo as posições inimigas e forçando milhares de soldados alemães a se renderem. No final do mês, as tropas alemãs, completamente cercadas e em condições críticas, enfrentavam um desfecho inevitável. No dia 1º de fevereiro, as forças soviéticas intensificaram sua pressão sobre os restos do 6º Exército, que estava entrincheirado em ruínas e porões. As condições dos soldados alemães, é claro, eram deploráveis. Apesar do desespero geral, algumas facções dentro do exército ainda abrigavam esperanças de uma improvável ruptura do cerco, embora a realidade fosse evidente. Não haveria resgate. No dia 2 de fevereiro, a resistência alemã desmoronou completamente. Diante da impossibilidade de manter posições,
o general Friedrich Paulus tomou a decisão histórica de se render. Esse ato marcou a primeira vez que um marechal de campo alemão foi capturado pelo inimigo, um fato que ressoou profundamente no comando militar do Terceiro Reich. Em sua mensagem às tropas, Paulus ordenou a cessação das hostilidades, o que pôs fim formal à batalha. Aproximadamente 91 mil soldados alemães, enfraquecidos por semanas de privações de toda espécie, se entregaram às forças soviéticas. As cenas no interior do cerco eram devastadoras. Os soldados sobreviventes, muitos deles reduzidos a um estado esquelético, emergiram das ruínas para se render. A maioria não tinha roupas adequadas para as baixas temperaturas e alguns até caminhavam descalços sobre a neve congelada. Os cadáveres daqueles que sucumbiram à fome ou às doenças estavam por toda parte, evidência física do custo humano da prolongada resistência. Essa mudança de poder na frente oriental marcou o início de uma série de ofensivas soviéticas e dos aliados que culminariam na derrota do Terceiro Reich em 1945. O eco dos caídos e a descoberta da história. As covas comuns de Stalingrado. Agora bem, a Batalha de Stalingrado representou um dos episódios mais devastadores e mortais da Segunda Guerra Mundial. Este confronto, que teve lugar no coração de uma cidade industrial-chave, deixou um rastro de destruição e sofrimento que afetou tanto os soldados quanto os civis presos no meio do conflito. E é que a vida ali durante aqueles acontecimentos foi uma luta constante pela sobrevivência. Os soldados de ambos os lados tiveram que resistir em condições extremas. A escassez de alimentos, munições e suprimentos médicos era alarmante. Muitos viviam em abrigos improvisados, construídos a partir das ruínas de edifícios destruídos pelos bombardeios. Estes ofereciam uma mínima proteção contra as temperaturas invernais, que podiam descer até 30 graus Celsius abaixo de zero. Sem roupa adequada para o inverno, as tropas sofriam severos congelamentos, muitas vezes culminando em amputações. Além disso, a ameaça constante de bombardeios e o assédio de atiradores adicionavam uma carga psicológica imensa. Enquanto isso, os civis, na sua maioria presos na cidade devido à falta de evacuação, não tinham melhor sorte. A destruição massiva de casas e infraestruturas os obrigou a buscar abrigo em porões e abrigos improvisados. Sem acesso a alimentos ou água potável, muitos recorriam a recolher restos de comida ou qualquer recurso disponível. A desnutrição era generalizada e o trauma de presenciar a violência diária deixou cicatrizes indeléveis na população. O inverno russo, conhecido historicamente pela sua dureza, amplificou as dificuldades já insuportáveis do cerco. As temperaturas gélidas não apenas reduziam a capacidade de combate dos soldados, mas também tiravam vidas. Em ambos os lados, o frio causava estragos, o moral caía e as baixas aumentavam devido a doenças relacionadas à exposição prolongada. Os civis, por sua vez, lutavam contra a hipotermia em edifícios sem aquecimento nem janelas, com muitas famílias espremidas em espaços reduzidos para tentar se manterem quentes. Não havia casacos nem fogueiras, apenas gelo e neve. O custo humano foi esmagador. As estimativas feitas durante os anos imediatamente posteriores ao evento situam o número total de baixas, incluindo mortos, feridos e desaparecidos, entre 1.200.000 e 2.500. Destas, o Exército Vermelho sofreu cerca de 1,1 milhões de baixas, enquanto as forças alemãs e seus aliados contabilizaram aproximadamente 800.000. Todos os dias se registravam milhares de mortes no meio de um confronto que redefiniu o conceito de guerra urbana. O caos do combate urbano complicou o registro das perdas. Embora ambos os lados mantivessem sistemas de documentação, as circunstâncias fizeram com que muitos soldados ficassem sem ser contabilizados. Os enterros em massa, muitas vezes realizados às pressas para evitar a propagação de doenças, eram comuns tanto entre os soviéticos quanto entre os alemães. Esses enterros improvisados deixaram inúmeros corpos sem identificar, enterrados em covas comuns que ainda hoje continuam sendo descobertas. À medida que a batalha se prolongava, a intensidade do combate transformou Stalingrado em um inferno na terra. As ruínas da cidade se tornaram o cenário de confrontos corpo a corpo, onde soldados de ambos os lados travavam uma guerra em porões, fábricas e escombros.
Os ataques surpresa de porões, fábricas e esgotos causavam baixas constantes, criando um ambiente de terror absoluto. A resistência soviética, reforçada pela ordem "nem um passo para trás" de Stalin, implicava que qualquer tentativa de retirada por parte das tropas seria punida com execução imediata. Esta medida, implementada pelo NKVD, assegurou que os soldados lutassem até o último suspiro. Para os residentes da devastada cidade, a situação era igualmente desesperadora. A maioria não foi evacuada e, no meio dos combates, enfrentaram a falta de alimentos e abrigo, enquanto a água se tornava um recurso perigoso de se conseguir devido aos atiradores. Neste cenário de desespero, crianças órfãs foram obrigadas pelos soldados alemães a recolher água sob a ameaça de morrer de fome, tornando-se vítimas diretas do conflito. Quando os soviéticos descobriram essa prática, até mesmo atiraram contra os menores que cumpriam essas missões. À medida que a Operação Urano tomava forma e se estreitava o cerco contra os alemães, as baixas aumentaram exponencialmente. Muitos dos soldados morreram de frio, inanição ou doenças antes que as forças soviéticas recuperassem o controle da cidade em 43. A rendição das forças alemãs, liderada pelo marechal de campo Friedrich Paulus, marcou o fim de tanta hostilidade. Mais de 100.000 soldados alemães foram capturados, mas a maioria pereceu nos campos de prisioneiros soviéticos. No entanto, a magnitude do horror continuou a vir à tona com o passar das décadas. Ao terminar tudo isso, começaram a surgir as primeiras evidências da devastação humana que o confronto deixou para trás. Nos dias posteriores à rendição do 6º Exército Alemão, localizaram-se covas comuns em vários pontos da cidade, muitas delas ao ar livre e outras cobertas pelos escombros de edifícios destruídos. As primeiras escavações revelaram centenas de corpos, misturados entre soldados soviéticos, alemães e civis, marcando o início de um extenso processo de identificação e documentação que não terminou ali. Desde então, o processo iniciado envolveu uma combinação de métodos forenses, arqueológicos e tecnológicos que evoluíram com o tempo, adaptando-se às condições e aos desafios próprios de um terreno devastado pelo conflito. Inicialmente, a prospecção do terreno foi crucial para localizar as áreas onde se suspeitava da existência de covas comuns. Foram realizadas análises detalhadas do terreno, buscando alterações superficiais que pudessem denunciar a presença de corpos enterrados. As técnicas de georreferenciação foram fundamentais nesta etapa, permitindo identificar padrões na paisagem que indicavam possíveis locais de enterramento. Quanto à identificação dos restos mortais, o primeiro passo geralmente era a inspeção visual. Profissionais forenses e, em alguns casos, familiares tentavam reconhecer os falecidos a partir de características físicas visíveis, como cicatrizes, tatuagens ou roupas distintivas. No entanto, esse método apresentava sérias limitações devido ao avançado estado de decomposição de muitos corpos. A identificação seria apoiada por alternativas técnicas anos depois. As coordenadas exatas das covas, o estado dos restos mortais e quaisquer evidências associadas, como pertences pessoais ou fragmentos de uniformes, eram documentadas com precisão. Entre 1945 e 1946, com o fim da Segunda Guerra Mundial, intensificaram-se os esforços sistemáticos para registrar as covas comuns. As descobertas dessa época não eram mais animadoras. As condições extremas da batalha, caracterizadas por bombardeios incessantes e combates corpo a corpo, ficaram refletidas nos restos humanos encontrados. Muitas vítimas mostravam sinais de ferimentos causados por explosões, estilhaços e balas, enquanto outras evidenciavam desnutrição ou exposição ao frio extremo. Durante os anos 50, as escavações continuaram, desta vez com um foco na preservação e memória histórica. Em várias localizações da cidade onde foram encontradas as maiores covas, estabeleceram-se memoriais para homenagear os mortos. Os trabalhos arqueológicos revelaram não só corpos, mas também objetos pessoais como relógios, cartas e fotografias, que permitiram reconstruir parcialmente as histórias das pessoas enterradas. Entre as descobertas também foram encontrados uniformes e medalhas, muitos ainda usados pelos soldados no momento do enterramento. Para esse esforço,
Os detectores de metais foram adicionados como ferramenta auxiliar para localizar objetos metálicos associados aos corpos, como fivelas, medalhas ou armas. Em paralelo, empregaram-se cães treinados para detectar restos humanos, o que se mostrou especialmente útil em áreas onde outros métodos não podiam ser aplicados com eficácia. Esses animais, treinados para localizar restos em diferentes estágios de decomposição, facilitaram a descoberta de covas que, de outra forma, teriam passado despercebidas. Uma vez identificadas as áreas suspeitas, realizaram-se sondagens preliminares. Estas consistiam em pequenas escavações destinadas a confirmar a presença de restos mortais antes de proceder à exumação completa. Esse método minimizava o risco de danificar os corpos ou os objetos que poderiam estar enterrados junto a eles. Para superar a dificuldade de identificar corpos, recorreram-se a técnicas mais precisas, como a comparação de impressões digitais. Esse método, embora eficaz, dependia da disponibilidade de registros anteriores, algo que nem sempre estava garantido em um contexto de guerra. A odontologia forense tornou-se então um recurso-chave. Os dentistas comparavam radiografias dentárias existentes com os dentes recuperados, conseguindo identificações em casos onde outros métodos resultavam inviáveis. Na década de 80, com o avanço das tecnologias arqueológicas, realizaram-se investigações mais detalhadas em áreas previamente ignoradas. Novas covas comuns foram descobertas, e os métodos de análise permitiram classificar não só os restos humanos, mas também as armas e munições encontradas junto a eles. Entre os artefatos desenterrados, encontraram-se rifles, pistolas e granadas, preservados em diferentes estados, que ajudaram a entender melhor as táticas empregadas durante o cerco. As descobertas não se limitaram a elementos militares. Encontraram-se também utensílios domésticos, fragmentos de roupas e ferramentas pertencentes aos civis que viveram ou morreram em Stalingrado. Os utensílios, muitos deles improvisados, evidenciaram as estratégias de sobrevivência adotadas pela população em um contexto de extrema escassez. Já nos anos 2000, as investigações tornaram-se ainda mais exaustivas. Escavações organizadas por equipes internacionais de arqueólogos trouxeram à tona uma quantidade adicional de restos e artefatos. As análises dessas novas evidências forneceram detalhes mais profundos sobre as condições em que viveram e morreram os habitantes e combatentes durante o cerco. Por exemplo, certos artefatos mostraram como os civis tentaram se adaptar ao ambiente de guerra, transformando objetos do cotidiano em ferramentas de sobrevivência ou mesmo em armas rudimentares. Com o avanço tecnológico da época, a extração e análise de DNA tornaram-se o método mais confiável e definitivo para identificar os corpos. Amostras de todos os tipos eram recolhidas e comparadas com registros genéticos de familiares ou bases de dados pré-existentes. Em 2018, mais de 70 anos depois, durante uma obra em Volgogrado, o nome moderno do local dos fatos, trabalhadores descobriram uma vala comum de 130 metros de comprimento e quase 3 metros de profundidade. No seu interior estavam os restos de 1.837 soldados alemães, junto com cavalos usados na batalha. Os arqueólogos conseguiram identificar alguns dos soldados graças às suas placas de identificação, e suas famílias finalmente obtiveram respostas sobre seus destinos. No entanto, muitos dos corpos não tinham marcas de identificação, e o mistério de sua identidade continua sendo um mistério. A descoberta de 2018, embora impactante, não foi isolada. Todos os anos são descobertas de 3 a 4 valas comuns no antigo Stalingrado, revelando fragmentos da brutalidade que caracterizou esse capítulo da história. Essa vala, localizada no distrito de Angarsky, é apenas uma das muitas que permanecem enterradas nas entranhas da cidade. Um ano depois, os corpos exumados foram enterrados com honras no cemitério alemão de Rozochka, a cerca de 37 quilômetros a noroeste de Volgogrado, numa tentativa de dignificar a memória dos caídos. Isso quase sempre aconteceu. Sempre que eram encontradas valas comuns, estabeleciam-se protocolos rigorosos para garantir um tratamento digno dos restos exumados. Sempre que possível, os corpos identificados eram sepultados em túmulos individuais,
devidamente marcados para facilitar sua localização futura. Em situações onde as condições logísticas ou a quantidade de vítimas impediam isso, optava-se por sepulturas coletivas, respeitando as normas humanitárias internacionais. Em casos onde as autoridades locais não conseguiam lidar com a magnitude da tarefa, organizações humanitárias assumiam um papel ativo. Essas entidades forneciam recursos, experiência e uma abordagem rigorosa que garantia o cumprimento dos padrões internacionais no tratamento de restos humanos. A colaboração interdisciplinar e a coordenação entre diferentes atores foram essenciais para enfrentar os desafios logísticos e éticos que essa tarefa apresentava. Assim, as descobertas continuam oferecendo um lembrete sombrio da escala do conflito e do custo humano da guerra. Estima-se que cerca de 2 milhões de pessoas morreram na batalha e arredores. Muitos deles, tanto soviéticos quanto alemães, permanecem enterrados em valas comuns que ainda precisam ser descobertas e investigadas.